Todos acomodados? Apertaram os cintos? Podemos decolar? Eu gostaria que você abrisse em 2 Coríntios 5. Segunda Coríntios 5, verso de número 17. Segunda Coríntios 5, verso 17. Todos chegaram? Amém? Vamos lá. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu vou ler de novo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nesse versículo aqui fala que aqueles que estão em Cristo, aqueles que aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, é nova criação, é uma criatura nova, né? Diz que tudo que... deixa eu ler aqui. As coisas antigas já foram embora, já passaram. Coisas novas foram criadas. E hoje a gente está aqui para conversar justamente o que são essas coisas antigas que passaram, que a gente não precisa mais se preocupar com elas. E o mais importante do que a gente vai ver hoje é o que são essas coisas novas. O que mudou na nossa vida depois que a gente aceitou Jesus? Eu não sei você, se no dia que você fez a oração reconhecendo Jesus como seu Senhor e Salvador, eu não sei se com você mudou alguma coisa, mas comigo eu continuei com a mesma altura, meu cabelo continuou no mesmo comprimento, com a mesma cor, eu não fiquei nem mais gorda nem mais magra. Bom seria, né? Aceitasse Jesus, perdesse uns 10 quilinhos, né? Imagina que bênção. Mas isso não é importante. 10 quilinhos a gente corre atrás e perde. Mas muitas coisas maravilhosas aconteceram com a gente. Só que fisicamente nada mudou. Eu continuei com o meu mesmo nome, eu continuei com a mesma altura, o mesmo peso, com as mesmas roupas. Agora, o que mudou? Se eu não sou mais uma criatura velha, agora eu sou uma criatura nova, por que ele diz aqui nesse versículo que mudou alguma coisa? Amém? Para eu poder responder essa pergunta para vocês, eu quero que vocês abram em Colossenses 1. Hoje a gente vai abrir bastante a Bíblia, e isso é ótimo, porque vocês estão aqui para ouvir da palavra, não é verdade? Colossenses 1, versículo 13. Preparados? Colossenses 1, versículo 13. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Eu vou ler o 13 de novo. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Deixa eu explicar um pouquinho esse versículo para vocês. Quando Adão e Eva pecam, o domínio da terra, do universo, que estava sobre as mãos de Adão e Eva, é passado para Satanás. E eu vou provar isso para vocês abrindo em Lucas 4. Falei que a gente ia abrir bastante a Bíblia, tá? Lucas 4, versículo 6. Versículo 5, tá? Lucas 4, versículo 5. Todo mundo pronto? Então o diabo o levou a um lugar muito alto e lhe mostrou em uma fração de tempo todos os reinos do mundo. Se você ainda não se lembrou, essa passagem está falando sobre Jesus quando ele foi tentado no deserto, tá? Essa aqui é uma das tentações com que Satanás tentou tentar Jesus.
ele propôs: eu te darei todo o poder sobre eles e toda a glória destes reinos, porque me foram entregues e tenho autoridade para doá-los a quem bem entender. Portanto, se prostrado me adorares, tudo isso será seu. Contudo, Jesus lhe afirmou: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a eles darás culto. Eu vou ler de novo 6. E lhe propôs: eu te darei todo o poder sobre eles e toda a glória destes reinos, porque me foram entregues e tenho autoridade para doá-los a quem bem entender. Essa autoridade antes era de Adão e Eva. No momento que eles pecam, essa autoridade ela é passada para as mãos de Satanás. Então pode ser que eu esteja respondendo uma pergunta que você tem feito. Por que no mundo existe tanta maldade se Deus poderia simplesmente aniquilar a maldade e fazer com que todo mundo viva bem, feliz, alegre e contente? Simplesmente porque esse mundo não é território de Deus, é um território de Satanás. Amém? Tudo que acontece aqui foi manipulado por ele. Acontece por conta dele. Ele é o imperador deste século. Amém? Quem fez isso? Adão. Ao pecar, entregou esse domínio a ele. Então, às vezes você se pergunta: nossa, mas Deus poderia... Tem tanta maldade no mundo, tem tantas coisas ruins, por que Deus não fez algo? Por que Deus não se move? Por que Ele não faz algo a esse respeito? Simplesmente porque Ele não foi convidado para fazer. Simplesmente porque muitas pessoas se entregam para a carne, se entregam para os desejos, se entregam para aquilo que Satanás deseja que elas façam, e elas simplesmente façam e sofrem as consequências disso. Amém? Mas nós que somos cristãos, a coisa é um pouquinho diferente. Na verdade, é um pocão diferente. Amém? Eu quero que vocês abram comigo em 1 Pedro 2. Primeira Pedro 2. Primeira Pedro 2:9. Quem chegou diz: eu sou raça eleita. Amém, vamos ler. Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais sequer povo, mas agora sois povo de Deus. Não tinhais recebido a misericórdia, contudo agora a recebestes. Amados, exorto-vos como a peregrinos e estrangeiros, a vos absterdes das paixões da carne, que batalham contra a alma. O que esse versículo está dizendo? Está dizendo que eu e você não somos daqui. Aqui nós somos peregrinos e forasteiros, nós somos estrangeiros aqui. É por isso que os cristãos, aqueles que têm Jesus como seu Senhor e Salvador, não podem viver de acordo com o que as leis desse mundo pedem, de acordo com aquilo que esse mundo rege. Nós temos que viver de acordo com a palavra, de acordo com as leis que aqui estão. Amém? Eu e você somos peregrinos e forasteiros aqui. Amém? O diabo não tem autoridade mais sobre a sua vida. Ele pode ter autoridade pela vida do vizinho que não é crente, do seu parente que não é crente, mas ele não tem autoridade na sua vida. Amém? Aqui está dizendo, vamos voltar lá. 1 Pedro 2:9. Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo de propriedade exclusiva de Deus. Você pode não ter percebido, mas existe uma plaquinha de propriedade de Deus em você. Quando o diabo olha para você, ele não vê você como alguém do mundo, alguém que ele possa manipular, mas ele vê você como ungido, como aquele que ele não pode tocar, porque você é geração eleita, você é nação santa. Amém? Você crê nisso? Amém. Deus é bom demais. Quando ele fala, vamos lá no versículo 11. Amados, exorto-vos como a peregrinos e estrangeiros, a vos absterdes das paixões da carne que batalham contra a alma. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que para mim e para você, para a gente não viver de acordo com o que esse mundo rege, para que a gente viva de acordo com aquilo que o Senhor tem falado conosco, que o Senhor tem nos instruído. Amém? A gente sabe que no mundo é comum mentir. Quem não mente é bobo, quem não mente é tantas outras coisas. Mas no reino de Deus, quem mente é mentiroso. É feio. Amém? A gente sabe que no mundo, roubar é até legal. É o esperto, é aquele que é malandro. É até um elogio. Mas no reino de Deus, quem rouba é ladrão. Amém? É diferente. Amém? Vocês estão recebendo? Amém? Essa palavra ela é viva, ela é eficaz. E quando ela entra em nós, ela vai cortando e vai tirando tudo aquilo que ela precisa tirar. Amém? A gente só precisa se dispor. E essa palavra ela faz aquilo que ela tem poder para fazer, que é mudar as nossas vidas. Amém? Eu quero que vocês abram comigo, por favor, em Filipenses 3:20. Eu falei que a gente ia abrir muito a Bíblia, tá? Você tinha tempo de ir embora, agora não dá mais tempo. Filipenses 3:20. Filipenses 3:20. Quem chegou diz, eu sou raça eleita. Amém. Tem bastante raça eleita. Vamos ler. No entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu vou ler de novo para quem ainda não entendeu. No entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Olha, a sua certidão de nascimento pode dizer que você é brasileiro, pode dizer que você nasceu em Bauru, em Campinas, seja lá onde for. Mas existe uma escritura que diz que você não é desse mundo, mas que você é dos céus. Amém? Que você é um povo exclusivo de Deus e que você é sim filho de Deus. Amém? Pode ser que na sua certidão de nascimento esteja lá escrito o nome da sua mãe, o nome do seu pai. É tão bonito, né? Aquela certidão linda, maravilhosa, mas essa é a sua realidade natural. Existe uma realidade espiritual sobre mim e sobre você, que é a realidade onde eu e você somos filhos de Deus, irmãos de Jesus, e isso é poderoso demais. Amém? Eu falei tanta coisa maravilhosa, já era para você estar dando carreira aqui dentro, mas tudo bem, a gente chega lá, amém? Nossa cidadania é dos céus, amém? E por isso que a gente não pode viver de qualquer jeito aqui. As leis que regem a vida das pessoas do mundo não são as mesmas leis que regem a nossa vida. Como eu disse, quem mente no mundo pode ser esperto, pode ser legal, mas quem mente no reino de Deus é mentiroso. Amém? A gente precisa viver diferente. A gente precisa viver as leis segundo aquilo que o Senhor nos diz na palavra dele. Amém? Existe um versículo na Bíblia que fala que nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Eu não sei se você entende um pouquinho de leis ou alguma coisa assim, mas no Brasil, por exemplo, existem várias embaixadas de vários países. Vou dar o exemplo da Embaixada dos Estados Unidos. A Embaixada dos Estados Unidos é em São Paulo. Se eu entro da porta para dentro da embaixada, as leis que valem ali naquele lugar não são mais as leis do Brasil.
Mas você pode falar, mas Ellen, a embaixada está em território brasileiro, a embaixada está no Brasil. As leis ali dentro não são as leis brasileiras? Não. As leis ali são as leis dos Estados Unidos, porque ali é uma embaixada americana. Lá não se fala português, lá se fala inglês. E é a mesma coisa comigo e com você. Eu, Ellen, você, nós somos embaixada de Cristo aqui na Terra. Então pode ser que do meu lado tem uma pessoa que é não cristã, as leis que vão reger a vida dela são diferentes das minhas. Porque eu não sou um cidadão aqui da Terra, eu sou um cidadão dos céus. Amém? Amém? Você recebe isso? As leis que podem funcionar na vida dele não vão funcionar na minha. Por quê? Porque as minhas leis são diferentes. As leis que regem a minha vida são as leis do alto. Pode ser que na vida do meu vizinho que não é crente, ele receba a notícia de uma doença e ele pegue aquela doença para ele como de estimação e ele vive a vida inteira doente. Mas quando chega um relatório de doença na minha vida, onde as leis que regem a minha vida são diferentes, tudo muda, é tudo diferente. Amém? Eu pego aquele relatório de doença e eu digo, isso não é verdade. Isso pode ser verdade aí no mundo, isso pode ser verdade aí fora, mas na minha vida isso é diferente. Porque lá, nas leis do meu país, nas leis da minha cidadania, em Isaías 53, diz assim, que eu fui sarada, que Ele já levou todas as minhas dores e as minhas enfermidades em Cristo Jesus. Amém? O que baseia a nossa vida não é mais a lei desse mundo, mas são as leis de espírito e lei de vida que existe aqui. Amém? Mas Ellen, eu estou aqui no mundo, como que vai ser? Eu vou ficar meio confusa. É simples, é só você se encher da palavra. Se encha da palavra, que a hora que você vê uma situação difícil, de dentro de você vai sair palavra. Dos seus pensamentos vão sair palavra. Das suas escolhas vão sair a palavra de Deus. Amém? Uma pessoa que trabalha na Embaixada dos Estados Unidos, você acha que ela se preocupa com as leis no Brasil? Não, ela se preocupa com as leis ali que vão funcionar na Embaixada, que são as leis americanas. Então, ela se preocupa em entender e aprender aquelas leis. As leis que não funcionam para ela nem liga. Então, não adianta a gente ficar meditando em doença. Não adianta a gente ficar meditando em miséria, porque isso não funciona nas nossas vidas. Amém? Existe outro tipo de lei que rege a nossa vida e a gente precisa se esforçar em conhecer ela. Amém? Agora eu quero que vocês abram em Romanos 5, por favor. Aqui mesmo, mais fácil. Romanos 5. Romanos 5:17. Você pode estar se perguntando aí no seu lugar, mas Ellen, como que vai funcionar isso? Porque assim, até agora, até 5 minutos atrás, eu achava que eu tinha que me basear nas leis aqui do Brasil. Como que vai funcionar agora? Mudou muita coisa nesses 5 minutos. Amém? E a gente vai entender um pouquinho mais. Vamos abrir em Romanos 5:17. Todo mundo abriu? Eu já tinha mandado, né? Desculpa, gente. Que amanhã é segunda. Vamos lá. Pois se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse, muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça e do dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Ellen, como que eu vou viver aqui na terra agora que eu aceitei Jesus? Você vai viver reinando em vida, assim como esse versículo disse. O que é reinar em vida? Reinar em vida é você receber de tudo aquilo que a palavra diz ao seu respeito. Ela diz que você é mais que vencedor. Ela diz que não existe doença que é páreo para o nome de Jesus. Ela disse também que você é próspero. Ela disse que você é lavado, que você é remido, que você é justificado.
Isso é reinar em vida. É você pegar todas essas verdades e viver todos os dias com ela. Acordar todos os dias lembrando, eu sou justificado, eu reino em vida, eu sou próspero, eu não vivo em miséria, na minha vida existe paz, existe alegria. Isso é reinar em vida. Amém? É você viver de acordo com aquilo que o Senhor te criou para que você viva. Amém? Ellen, como que eu vou saber mais sobre isso que você está falando? Palavra de Deus, pela Bíblia, todos os dias. Aprendendo mais da sua nação agora, aprendendo mais de quem você é, aprendendo mais das leis que movem a sua vida. Amém? Eu quero abrir com vocês agora em João 16. João 16, 33. Todo mundo chegou? João 3. Espera aí que eu me confundi aqui. João 16, 33. Não, eu não me confundi. 16, 33. Pronto. Eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhas paz. Nesse mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem, eu venci o mundo. Eu vou ler de novo. Eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem, eu venci o mundo. Aqui é Jesus falando que a gente vai passar por situações difíceis no nosso dia a dia, na nossa vida. Eu não sei vocês, mas eu passo por muitos desafios. Existem dias que são mais difíceis, existem dias que são mais fáceis, existem notícias que são muito ruins, que chegam até mim, existem notícias que não são tão ruins, são um pouquinho melhores, existem outras notícias maravilhosas que chegam até mim. Todos os dias nós estamos diante de situações que afligem o nosso coração, não é? Não é todos os dias que é um mar de rosas. Eu não sei como é a sua vida, mas a minha tem dias que eu falo, meu Deus, parece que esse dia tem 48 horas. Aconteceu tanta coisa ruim, hoje quebrou o vidro da minha mesa. Pensa. É dessa grossura o vidro. Eu não sei o que o Fábio fez para quebrar. Eu encostei no vidro e quebrou. O Fábio bateu primeiro, certeza. A culpa é dele, ele que vai ter que arrumar. Eu queria que quebrasse o vidro da minha mesa. Onde que eu vou comer agora? Fala pra mim. Boa pergunta, né? Ainda bem que foi só um pedacinho. Dá pra vir pro cantinho assim e comer, mas quebrou o vidro. Eu vou ter que comprar outro. Olha que coisa. Esses dias nosso carro quebrou. Graças a Deus pelo Rogério. Já arrumou, né, Rogério? Cadê o Rogério? Isso aí, Rogério. Ele vai até me dar um desconto, porque, entendeu? Eu queria que tivesse quebrado. Eu fiquei uma semana sem o carro. Uma semana. Aí eu emprestei do meu sogro o carro. Graças a Deus pela vida dos dois. Mas é assim, todos os dias às vezes a gente mata um leão, às vezes a gente mata um gatinho. Não é? Às vezes uma formiguinha, às vezes um bicho um pouco maior. Mas as aflições, os momentos difíceis, eles batem a nossa porta. A gente não tem o que fazer. Amém? Mas existe um Deus que Ele cuida de nós e que Ele sabe que essas situações iriam acontecer. Mas o que Ele disse pra gente na palavra dEle? Tem de bom ânimo. Não permita que essas coisas tirem a sua alegria. Vão-se os motores, vão-se os vidros, vão-se os anéis, mas vão ficar os dedos, a vida vai continuar. A gente ainda tem uma carreira para seguir.
Amém? Isso a gente conserta, a gente arruma dinheiro, a gente paga, não tem problema. Mas existe muito mais que o Senhor deseja a liberar para nós. O que é um tampo de vidro para Deus? Se Ele quiser, eu chego na minha casa e está arrumado. Deus, dica. Uma dica, vamos ver se Ele escuta, né? Às vezes, quem sabe, né? Ou Ele pode me dar o dinheiro de alguma outra forma, amém? Isso é pequeno para aquilo que Ele pode fazer. E às vezes a gente se desgasta, às vezes nossa saúde se esvai naquela situação que para Deus é algo, num piscar de olhos, num estalar de dedos Ele resolve. Amém? Mas isso fala a respeito de confiança. Isso fala a respeito da gente confiar que realmente Ele é fiel e poderoso para cumprir aquilo que Ele diz na palavra dEle. Para prover, sim, as nossas necessidades. Amém? Se acontece um problema, você precisa ter um gasto que você não esperava. Você sabe que você não tem aquele dinheiro naquela hora. Mas você crê que existe um Deus que é dono do ouro e da prata, que pode multiplicar os seus ganhos, pode fazer tantas coisas maravilhosas para que você possa pagar. Aquilo não tira a sua alegria, aquilo não tira a sua paz, aquilo não tira as suas noites de sono. Por quê? Porque você conhece Ele. Você sabe que aqui nesse mundo você é peregrino, você é forasteiro. Pode ser que quando o carro do seu vizinho quebra, ele tenha que pagar, ele se endivide inteiro e ele não consiga pagar, mas com você é diferente. Amém? Com você é diferente. Por quê? Porque as leis que regem a sua vida não é a mesma que rege a do vizinho que não é crente. É uma lei celestial, é uma lei do alto. É uma lei que diz que 2 e 2 pode não ser 4. Você pode depositar R$4 na sua conta e amanhã você chega lá e tem 4.000, 8.000, 9.000. Ele pode fazer isso. Quantos testemunhos que eu já ouvi de pessoas que não tinham condições para fazer determinada coisa, para pagar as suas contas, e num belo dia ela foi numa conta que ela nem movimentava mais, chegou lá, tinha exatamente a quantia que ela precisava para resolver o problema dela. Eu creio num Deus assim. Amém? Eu creio num Deus de milagres, num Deus de prodígios, num Deus que muda as situações. Para Ele é simples. Amém? A gente fica quebrando a cabeça. A gente que fica se esvaindo. A gente que perde as nossas energias, perde os nossos momentos de lazer com os nossos filhos, com a nossa família, por causa de problemas que Ele já resolveu. Amém? Eu já falei isso aqui, eu vou falar de novo. Antes do problema chegar na sua casa, antes dele bater na sua porta, Deus já tem a solução. Amém? Você pode correr para Ele e falar: Pai, eu não sei como resolver isso, mas o Senhor sabe. E Ele vai te falar, Ele vai te ajudar. Ele é um Pai que cuida. Amém? Ele é nosso Pai. Eu não sei qual é o padrão de pai que você tem, mas um pai é aquele que cuida, é aquele que zela, é aquele que não tem, como eu posso dizer, que não tem impedimentos com você. Quando eu chego na casa do meu pai, eu abro a geladeira, eu abro o armário, eu pego o que eu quero, é o meu pai. Amém? Eu não preciso pedir licença. Eu chego, eu bato no portão e falo: quem é? Eu falo: sou eu. Ele abre. Aí ele fala assim: tem comida na geladeira, tem chuveiro, o que você precisa tem. E Deus é assim também. Quando você chega e fala: Pai, Ele fala: pode entrar, olha aqui, tem provisão para você. O que você precisa? Você precisa de cura? Tem. Você precisa de provisão? Tem. Você precisa de dinheiro? Tem. Amém? Ele tem tudo nas posses dele. O que a gente precisa fazer? Bater na porta e dizer: Pai, você tem uma comidinha para mim? Amém? Ele é fiel, Ele é o nosso Pai. Amém? Você pode encher sua boca e falar: Ele é meu Pai. Amém. Aleluia. Vamos lá em Mateus 5, por favor. Mateus 5, versículo 44. Agora eu não vou esquecer, tá? Mateus 5, 44.
Amém? Todos chegaram? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que estás nos céus. Pois Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. O que ele está dizendo aqui? Está dizendo que a mesma chuva que cai na casa daquele que é justo, vai cair na casa daquele que é injusto. O mesmo problema que chega na nossa casa, de nós cristãos, chega também na casa daquele que não é crente, daquele que não tem o Senhor como seu Salvador. Amém? Qual que precisa ser a diferença? É o jeito que a gente recebe o problema. Amém? Se chega um relatório de doença para um crente, ele não pode se descabelar, preocupado, sem dormir, sem saber o que fazer, porque ele sabe o que fazer. O que ele precisa fazer? Orar. O que ele precisa fazer? Receber a cura dele. Amém? Agora, quando isso cai na casa do injusto, da casa daquele que não é cristão, realmente ele não sabe o que fazer. Realmente ele não sabe que Isaías 53 diz que ele já foi curado, que o Senhor já morreu pelas dores, por tudo aquilo que existe de ruim na vida dele, todo o mal que existe nele. Ele não sabe disso, como que ele vai crer nisso? Aí realmente ele vai se descabelar, vai ficar nervoso. A gente até entende. Agora em nós, quanto a nós, como que a gente tem recebido os problemas que chegam na nossa casa? Será que a gente tem recebido, chega aquele problema, a gente fala assim, Pai, você tem a solução, eu não sei o que fazer, mas você sabe? Ou será que a gente tem ficado nervoso, perdido as nossas noites de sono, ficado irritado, brigando com a esposa, com o marido, com os irmãos? Como que nós, como cristãos, temos recebido os problemas que batem na nossa porta? Porque eles vão bater. Tá? É uma revelação para você agora. Os problemas vão chegar. Não tem jeito, nós estamos nesse mundo. Mas eu posso te dizer algo, já existe a solução nele. Ele já tem tudo aquilo que você precisa. Amém? Você não tem que se preocupar. Não fica preocupado, ai meu Deus, qual vai ser o problema de hoje? Ai meu Deus, qual vai ser aquilo que vai acontecer que eu vou precisar resolver? Não importa. Se for um problema grande ou se for um problema pequeno, ele já tem a solução. Ele já sabe o que fazer, ele já sabe como resolver. Não depende de você. O que você precisa fazer? Crer. Orar, descansar o seu coração e esperar, porque nós veremos juntos o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é fiel na sua vida. Amém? Um outro versículo que fala mais ou menos a mesma coisa é em Mateus 7. Eu quero abrir com vocês rapidinho. Mateus 7, pertinho. E assim, posso ler? Todo mundo chegou? E assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que não ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, que construiu a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou. E grande foi a sua ruína. O que ele está dizendo aqui? Quando ele fala da chuva, dos ventos, de tudo aquilo que acontece tanto na casa que estava na areia, não é mesmo? Quanto a que estava na rocha. Vocês perceberam isso? Que todos os problemas que ele cita aqui nesse versículo aconteceu na casa que estava sobre a rocha e na casa que estava sobre a areia. Qual foi a diferença entre elas? Uma desabou e a outra ficou firme. E essa é a nossa vida. Pode bater o vento, pode vir a chuva, pode acontecer o que for, mas porque nós estamos na rocha, que é a palavra de Deus, a gente não se abala, nada muda. Os nossos filhos continuam firmes, as nossas esposas continuam firmes, os nossos maridos continuam firmes. Por quê? Nós estamos na rocha. Amém? Nada nos abala. Amém? Agora, aquele que construiu a sua casa na areia, vem probleminhas e problemão, e ela acaba
ruindo. Porque não está firmado em nada, nada sólido, nada forte. Agora eu e você estamos firmados em Cristo, que é vivo, que zela por nós junto ao Pai. Amém? Eu quero abrir com vocês agora em Salmos 34. Salmos 34, versículo 19. Todos chegaram? Posso ler? O justo enfrenta muitas adversidades, mas de todas elas o Senhor o liberta. Vou ler de novo. O justo enfrenta muitas adversidades, mas de todas elas o Senhor o liberta. Esse versículo quer dizer exatamente o que ele está dizendo. Quer dizer que muitas adversidades nós vamos passar, mas o Senhor já nos livrou de todas elas. Amém? Ele já sabe aquilo que vai acontecer na nossa vida, ele já tem a solução. O que a gente precisa fazer? Crer e continuar firme, continuar inabalável, continuar crendo, continuar caminhando, continuar seguindo a direção que Ele nos deu. Amém? Nada pode abalar a nossa fé, nada pode abalar a nossa confissão. Amém? Se você está confessando para que você mude de emprego, para que você tenha um salário melhor e as coisas na sua empresa não estão acontecendo da forma que você gostaria, para o fim que você espera, continua declarando. Isso não pode esmorecer a sua fé. Você precisa continuar confessando, você precisa continuar crendo, até que você veja aquilo que você está falando acontecer. Amém? Não esmoreça, não se abale, não fique triste, não perca de vista o Senhor. Amém? Não perca de vista a promessa que Ele te fez. Não perca de vista Jesus na sua vida. Continue crendo, continue firme, continue inabalável. Vindo os ventos, as chuvas, não importa. Nada disso pode tirar você do caminho. Nada disso tem poder suficiente para tirar você do caminho, a não ser que você comece a olhar mais para os problemas do que para Deus. Amém? A gente conhece aquela passagem de Pedro no barco, quando ele anda sobre as águas. Ele foi extraordinário o que ele fez, porque ele foi o único discípulo a andar sobre as águas. Amém? Porém, quando ele começa a olhar para as ondas, quando ele começa a ver que aquilo era maior do que ele começa a afundar. Os problemas provavelmente serão maiores do que você, mas eles nunca serão maiores do que Deus. Amém? Se você continuar lendo nessa passagem, você percebe que no momento que Pedro começa a afundar, Jesus já dá a mão para ele, já o tira. E é assim que Jesus faz com a gente, é assim que Deus faz com a gente. O problema está acontecendo e Ele vem e nos resgata, Ele vem e nos ajuda, Ele vem e nos puxa. Amém? Você pode crer nisso? Amém? Deus é maravilhoso. Eu vou ler com vocês o último versículo, porque eu quero que você vá com essa verdade no seu coração embora para sua casa, tá? Efésios. Efésios 2. Versículo 6. Todos chegaram? Amém? Efésios 2, 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Eu vou ler Efésios 2:6 de novo. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para você
Carnalmente, naturalmente, você está sentado no banco da igreja hoje. Mas espiritualmente, você está sentado junto com Cristo, à direita do Pai. E desse lugar você não sai mais. Amém? Esse lugar é um lugar que o Senhor preparou para você aproveitar ainda hoje dele. Amém? Não é algo que nós vamos futuramente aproveitar, não. Nós estamos lá já hoje. Nós estamos acima das estrelas. Nós estamos assentados com Jesus, ao lado de Deus. Amém? A sua realidade natural é aqui na terra, mas a sua realidade espiritual é lá no céu. Amém?